Começando do nada, episódio de número 95. Você pode escutar-nos pelo canal www. Eu vou errar essa porra hoje, vamos ver, ó. www.spreaker.com/show/do nada. Aê, leu direitinho. Uhul, Se você está escutando a gente pelo canal do YouTube Guilherme Bicudo, em breve a gente deixará de postar os vídeos aí, então por isso vá para esse endereço que eu passei. Se vocês colocarem, acho que Speaker do nada no Google, vocês acham. E é isso, participem, mandem perguntas, comentários. E hoje estamos eu, Guilherme, em São Paulo. Quem mais tá aí? Eu, Patrícia. E Estou Alex. aqui. Também estou aqui no meio do calor, finalmente. Mas estamos aí, cara. O que você está a fim de desdobrar hoje aqui? Eu acho que você já começou quando você disse que estava no meio do calor, né? Estamos na mudança, quase numa mudança de estação, ou se já estamos no verão. Verão, calor, emoção, expansão, sem introspecção. Forte isso, hein? Bastante. É. Calor também tem a ver com movimento, né? Sim. Entendo isso com um pouco mais de clareza hoje, no sentido de as coisas que te impulsionam a tomar certas atitudes, elas estão relacionadas a algo que te aquece por dentro. Eu não estou falando exatamente de temperatura, sensação de temperatura, não. Às vezes é um sonho que arde, que te aquece por dentro, às vezes é um desejo, às vezes é uma pessoa em particular que você ama muito, que aquece o teu coração, que te impulsiona a fazer alguma coisa, a fazer mais, né? A ir além, a conquistar ou tomar atitudes que você não tomaria se não fosse esse impulso dessa pessoa, ou esse sonho, ou essa coisa que, enfim, calor para mim tem a ver com movimento. E, obviamente, tomando o sol, né, como referência, no sentido de fazer o sistema todo girar ao redor dele, por exemplo, o sistema solar, né? E com certeza deve ter um calor ainda maior que faz o Sol, desse sistema solar, girar ao redor de uma outra coisa que a gente não consegue ver ainda. O movimento, ele aquece. Quando você se movimenta, quando tem um movimento, tem um aumento de uma temperatura, e não abaixo, né? Não baixa a temperatura. Então o movimento, ele está direcionado com aquecer, com fogo, com calor. Gui, silêncio reinou. Gui, se pronuncia, vai, na sua forma sutil de ser. Eu tô pensando aqui que o Sol, que dá a energia do nosso sistema, ele dá, por exemplo, ele tem uma amplitude muito grande, vamos dizer, de uma inteligência que a gente pode captar, mas a gente vai pegar uma parte reduzida disso. Então a gente tem um limite. Que a gente fala, o Sol, todo poderoso, que não sei o quê, mas a gente tem que ver que dentro da nossa realidade a gente tem uma parcela pequena, assim, e o que eu tenho visto esses dias na minha vida a gente falou também, né, isso em relação, por exemplo, àquele podcast, né, que a Suzana participou, de importância de a gente ver o limite. Mas assim, eu tava vendo isso também em relação de uma coisa que aconteceu no meu próprio trabalho, né? Assim, a importância de a gente conseguir, dentro da nossa realidade, desenhar e estabelecer esses limites. Então, porque também, de novo, quando a gente às vezes começa a falar de consciência, a gente fala, nossa, que a consciência é universal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que
dentro do meu dia a dia, eu não sou esse universo e não sei o quê. Eu tenho várias limitações. Então a gente tem que ter um lado prático da coisa, em que as coisas, a gente tem que descer um nível de detalhe e minúcia. Então, essa é uma aluna que ela já, assim, de certa forma é uma amiga, né? E ela já já faz tempo assim que eu dou aula para ela, eu parei um período e voltei. E o que aconteceu recentemente é que mais ou menos eu tenho como se fosse um trato com um aluno, e na minha perspectiva, esse pacto não estava sendo respeitado em relação a essa organização. Então, por um lado, se eu fosse nessa, não, tudo a gente ajeita, isso se tudo bem, a gente aceita e tal, que tem esse lado, né, que a consciência tende a achar que tudo tá bem, mas assim, tem momentos que você tem que ser capaz de falar, não, apesar da nossa relação pessoal e tudo, isso daqui é importante pra mim, até aqui eu vou, então, e sem nenhum tipo de culpabilização pessoal, né, entender que, tipo, todo mundo tá vivendo seus desafios, mas mesmo assim, quando a gente estabelece um limite, também vai ter que... mas por que você estabeleceu esse limite e não um outro? Também pode ser que a forma como você está estabelecendo o limite esteja errado, mas assim, nessa questão de você se conectar com você mesmo e você perceber aquilo que está vindo de dentro de você, então ali você vai perceber quais são os seus limites. Então as pessoas falam, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, não, eu tô vendo que eu tenho que fazer aqui, até aqui, essa é a leitura da realidade que eu tô fazendo. Então, isso a gente vê assim em inúmeras questões, e o brasileiro é muito confuso com isso, na minha opinião. A gente já falou também sobre isso, de como a gente mistura muito o público, o pessoal. Então, às vezes fica um oba-oba, por exemplo, entende? Então a gente, às vezes, invade os espaços das outras pessoas, ou as pessoas invadem nossos espaços, porque a gente não consegue determinar essas diferenças. Pergunta importante. Quando você fala assim, isso é o que eu tenho que fazer até aqui e tal, como é que como é que você sabe desse limite? O que que dentro de ti fala assim, não, se eu fizer, como é que rola na tua cabeça isso? Não, eu vou fazer só isso até aqui. Até porque isso tem a ver com isso que você acabou de falar também. A gente, enquanto brasileiro, a gente mistura coisas onde a gente meio que passa por cima dos nossos limites, assim. Como é esse mecanismo, assim, de tipo, não, isso aqui eu faço até aqui é o meu limite. Uhum. Eu vou falar exatamente assim, por exemplo, como que vamos dizer, como que é o meu combinado com os alunos. Então, a gente vai começar um mês, então eu, como se fosse, bloqueio minha agenda no tal dia, no tal hora, para essa pessoa, o mês todo. Então, eu tô criando esse compromisso com essa pessoa, eu não vou dar esse horário mais para ninguém. Então, e daí o aluno, ele faz esse pagamento adiantado desse mês que vai correr, porque, por exemplo, muitas vezes eu já deixei falando, vai ser todas as segundas ao meio-dia, mas se você não, por exemplo, não cobra adiantado, muitas vezes na minha experiência chega no final e a pessoa fala, não, mas aquele dia eu não tive a aula e não sei o que, da segunda-feira do mês, então seria uma aula a menos. Então, assim, a pessoa quer quebrar esse desenho que a gente criou. E pra mim, tem uma organização pessoal. Então, por isso que eu falei, pode ser que esse limite que eu estou estabelecendo é errado, mas eu tenho o direito de estabelecer umas condições e você de aceitar. Então eu falo, olha, o preço é esse, a aula é tanto, é assim, e funciona assim. Existem algumas coisas que você talvez vai ter problema, e eu posso acomodar quando acontecer isso, e às vezes pode ser que eu tenha esse problema e a gente pode... Mas basicamente é isso. Então você cria esse desenho. Então a questão é de
às vezes a gente deixa as coisas no ar, então a gente confunde. Então, que nem a gente falou aqui, é o do nada, então é tudo no ar, oba. Não é, porque não pode ser, nada é assim. Entende? Tem coisas que você tem que falar, eu percebo que o limite é esse, assim, vamos fazer assim. E daí você se encontra com outra pessoa que topa esse desenho, então vocês trabalham com isso. Não quer dizer que isso é uma coisa escrita em pedra que não mude. Só que você percebe que é isso, você pode... É que nem você vai fazer, vocês vão fazer o serviço de vocês, vocês falam, o meu preço é esse. E você tem o direito de dar um desconto, você tem o direito de ser negociável ou não. Porque quem escolhe esse valor de quanto você vai cobrar é você. E a pessoa vai querer fazer um serviço com você ou não, né? Então, e daí a gente tem muita... A gente tem problema com todas essas coisas, com dinheiro, como a gente vê dinheiro, né? Como que a gente vê o tempo do outro. Por exemplo, tem várias profissões, né? Que costumam ser mais desrespeitadas. Vou pegar um exemplo, um músico, por exemplo. Você não quer dar uma canja aqui, você... E não sei o quê. E é o trabalho da pessoa, por exemplo. Então, tem um momento que você tem que falar, não, tá bom, tem outros músicos que fazem isso e não sei o quê, porque é uma bagunça, mas eu não, eu vou estabelecer que é isso. E talvez eu vou perder alguns shows, talvez... Mas é isso, você tem que conseguir dar na sua vida profissional e também na sua vida pessoal, você tem que dar coerência a como essas coisas funcionam. Então, no final, o limite não é tão limitante assim. Não, porque isso tá sempre... Não é uma coisa, como eu falei, não é uma coisa fixa. Só que você coloca... Ele Você serve como filtro, né? Você tem que colocar isso, porque se tudo fica no ar, não rola. Não rola. Entende? Agora é interessante, assim, porque ao mesmo tempo que o limite passa a ser um filtro, mas a gente... E aí, de novo, tem a ver com aquilo que você falou antes dessa explicação que você deu sobre limite, sobre o quanto a gente, enquanto brasileiro, mistura essas coisas, e quando aparece algum entre nós que estabelece esse limite com clareza, a gente, em determinado momento, acaba sendo... o chato. Não só o chato, mas assim, ao mesmo tempo que é chato, sim, mas você acaba sendo excluído de alguns projetos porque você é tido como um cara que vai, em algum momento, colocar algum empecilho no projeto. Não. Assim, em vários momentos eu vi algumas reuniões de algumas pessoas em trabalhos de empresas. Mas não, fulano de tal vai falar isso, vai falar aquilo. E aí começa uma série de futuras probabilidades que estão ao redor desse cara que coloca certos limites em certas coisas. E acredito que culturalmente a gente tem essa... Vou chamar de mania, não sei se essa é a palavra certa. Mas a gente tem essa mania de começar as coisas e... vamos ver no que dá. O próprio podcast começou assim. Alguns limites, vejo eu, que se desdobram a partir do momento que a gente se depara com determinadas situações onde elas criam esses filtros, né? E aí, sim, está congruente com aquilo que você falou. Sem colocar limite não significa exatamente que você tenha que deixar de ser flexível, né? Eu vejo também como, por exemplo, tem muitos países, por exemplo, os países europeus, do oeste europeu, que eles são bem... Eles têm muita clareza nisso, os Estados Unidos também, em criar regras e colocar limites, e isso faz com que todo mundo conheça as regras e tenha esse respeito pela regra, não como um respeito moral, como uma imposição, mas assim,
existe assim uma cultura também da eficiência disso. Eu entendo que a gente nunca vai ser isso nesse nível, porque a gente tem, porque aqui daí o que acontece? Esse sistema que é muito com regra e é muito engessado, ele acaba não tendo a capacidade tanto de inovar muitas vezes por conta dessas regras. Então a gente habita outro cenário, outro mundo, com outras características. Então, a gente tem jogo de cintura. Eu tenho jogo de cintura. Eu mesmo, eu tô falando isso da relação com os alunos, mas eu não tô cumprindo várias normas. Eu não tô cumprindo normas fiscais e tudo. Então, também, assim, eu também tenho que ver que eu fujo de alguns limites. Mas então, assim, existe essa tolerância, entende? Então existe a tolerância do erro, que pessoalmente a pessoa vai fazer isso, que ela vai avisar e talvez ela não sabia. Então daí hoje, quando eu escrevi a ela, eu escrevi, mas assim, para tentar explicar. Por quê? Porque eu tô trabalhando com comunicação. Então, a gente tem que conseguir... Não quer dizer que o que eu tô falando é verdade, mas eu quis dizer pra ela assim, eu tô percebendo assim. Daí eu gostaria de ouvir como que ela percebe, se ela concorda comigo ou não, né? E é engraçado isso, que ela já é minha aluna há muito tempo, então é mais ou menos como se ela já soubesse disso. Então por que esse mês ela decidiu fazer uma coisa diferente, né? Que compensa. Então, a gente tem esse potencial aqui de a gente ter esse jogo de cintura e quebrar as coisas, que é muito rico, e a gente aproveita isso. Mas por outro lado, a gente tem que ver que a gente tem que conseguir desenvolver alguns parâmetros que esses países que eu citei têm. Porque, de certo modo, em muitos casos a gente não consegue competir com eles ou não consegue ter certas condições dentro da nossa realidade, porque a gente não dá valor à forma como concretamente as coisas são realizadas. Por quê? Porque a gente é muito abstrato. Então a gente desvaloriza o concreto, desvaloriza que as coisas estejam acabadas com nível. Então você vai ver aí o que a gente tem, por exemplo, o próprio escândalo que a gente teve da Lava Jato, ele está ligado às empresas de construção, né? Ou seja, tem a ver com essa coisa concreta. E daí a gente sabe como que é o padrão de uma obra brasileira, de uma ponte. Vai ver como que é o padrão de uma ponte, de uma estrada na Alemanha. É outra coisa. Mas depois quando a gente vai lá pra fora, a gente reclama, porque lá aqui, não sei o que. Claro, porque a gente não tá se dedicando e olhando pra isso. A gente vê isso como coisa, tá bom, mas isso é chato, depois a gente vê. Ou aquilo que... Acho que eu falei com você, né, Alex, que... Acho que a gente falou aqui disso. Que às vezes a gente tem uma cultura na empresa que é assim... e essa organização, quem tá cuidando disso? Não, isso é o Garcia. Daí você vai falar com o Garcia? E aí, Garcia, como que é o negócio? Você falou, não, tá comigo, pode deixar. Mas não, eu preciso saber, porque eu preciso saber o número de convidados, preciso saber isso. Não, ele, fica tranquilo, tá? Tô levando aqui. Então, cada pessoa fica com a sua punheta na sua cabeça, achando que os outros têm que saber o que tá acontecendo. Então, a gente às vezes tem vergonha de falar, vamos escrever aqui, e vamos ver qual que é o limite, qual que não é, entende? Porque você passa a ser o cara que, putz, tá vendo esse cara de novo, querendo fazer regrinha. Mas agora... de novo, as pessoas que acabam tendo um certo sucesso aqui, conseguem levar as coisas mais a fundo, é porque elas vão, em algum momento, olhar pra isso que eu tô falando. Elas vão se adequar, obviamente, a esse jogo de cintura, mas elas vão falar, cara, eu não sou idiota, eu não sou criança, eu sei que eu tenho que tomar certas medidas para que esse meu negócio ele possa sobreviver à realidade, porque a realidade ela vai testar você. Então a realidade vai pedir que você tenha jogo de cintura, mas ela também vai pedir que você tenha capacidade de determinar coisas. A determinação eu determino agora. Eu posso mudar isso amanhã, eu posso mudar isso daqui a 5 segundos, mas tem coisas que a gente tem capacidade de determinar e muitas vezes a gente não determina, a gente deixa em aberto. Então quando a gente faz isso, você está deixando um espaço que a outra pessoa pode invadir. E daí a gente cai naquilo que a gente estava falando outro dia, de você tá ouvindo a referência externa e não interna. Porque você tá falando, mas... E daí as pessoas vão invadindo você. Vão invadindo você porque você não pode, você não tem a capacidade de falar. Não, eu defino que é aqui. Tem coisas que você pode definir, tem coisas que você não pode. Entende? Tem coisas que você tá num debate, cada pessoa vai ter sua contribuição, mas tem coisas que você totalmente pode definir. Você pode definir seu preço. Você pode falar que é 5 milhões, se alguém quiser pagar,
ótimo. Agora, tem coisas que estão na sua mão, tem coisas que são negociáveis, né? Agora você falou Interessante que... pode ir, Alex. Não, eu só ia falar sobre... Você quer falar? Vai. Não, eu não posso. Você me interrompeu e aí o meu instinto de cavalheirismo não pode deixar você. Então, Tudo bem, é porque assim, Gui trouxe uma palavra muito importante na medida que ele foi falando. Ele disse, não sou criança, não é? Que você voltou, você usou, não sou nenhum bobo, não sou uma criança, não sou, como se ingênuo, que me, né? Ingênuo. Ingênuo. Foi isso, Gui, que você trouxe, não foi? Você Eu falou falei nesse alguma contexto. coisa. Falei de Isso, mas você bobo. trouxe a palavra criança. E trazer a criança me remeteu uma coisa, porque você está falando de regras, você está falando de responsabilidade, você está falando de trabalho, você está falando de dinheiro, né? E é uma das coisas que eu trago, e dentro de dos meus conhecimentos de teorias que eu estudei, uma das coisas que a gente sempre diz é que criança... Eu escutava de um professor, ele dizia... Eu escuto até hoje, porque às vezes eu pego algumas aulas com ele. Ele diz que tem 3 coisas que criança não faz. Que é trabalhar, mexer com dinheiro e transar. E aí você começou a falar de regras, você começou a falar de trabalho, você começou a falar disso e você trouxe a criança. E você trouxe de que as pessoas não sabem lidar com essas regras. E aí me remeteu também que cada vez que eu faço um trabalho de escuta, eu vejo o quanto nós temos adultos crianças que estão presas a esse universo. E por isso, e aí na sua fala me fez entender e remeter de que, como se ela está presa a esse universo infantil, ela vai saber criar regras, ela vai saber lidar com o dinheiro, ela vai saber trabalhar. Porque tem esse lado infantil que aprisiona, né? E aí você ainda trouxe alguma coisa aí do olhar, né? Porque se eu quero cobrar tanto, o problema é meu, né? Não é do outro. E esses pensamentos são pensamentos adultos, maduros. E quando você está no seu nível de criança, você está preso a esse olhar. Você está preso a essa aceitação. Você precisa ser aceito. A criança, ela chora ou ela faz determinados movimentos para ter exclusivamente atenção, para ter o olhar. E quando você tem esse movimento de depender desse olhar do outro, você também está preso a esse universo infantil, a essa criança, que ela deve ser acolhida com muito amor, porém você segue para sua maturidade, para sua fase adulta. Então, quando você começou a falar e veio muito isso latente, como temos adultos, crianças, né? Como isso é comum dentro da nossa cultura. Então, você trouxe questões de outros países, a criança em outros países, vamos trazer o Japão de repente, a responsabilidade, as regras são muito maiores e as crianças já começam a ter atravessar, por exemplo, uma rua desde muito pequeno, né? Que passa carros, vamos dizer assim, sozinhos, terem essa autonomia da sua vida. E que, por um lado, me traz a reflexão, não é tão saudável, porque a criança ela precisa ser criança também. Ela tem um movimento cíclico, né? Que ela tem a fase que ela tem que ser simplesmente criança e daí sim adquirindo uma maturidade até chegar na sua fase adulta. O ideal é isso, né? Mas realmente quando você fala da nossa cultura, do nosso país, é justamente esse movimento que eu sinto, assim, cada vez que eu escuto as pessoas, ou no próprio consultório que eu faço algum trabalho de escuta, eu percebo esses adultos infantis. E aí
a gente, crianças, adultos, crianças, que não sabem lidar com o trabalho, que não sabem lidar com sexo, que não sabem lidar com dinheiro. Porque tem uma criança aí que precisa ser vista e acolhida. Sabe qual é uma atitude infantil também que a gente tem muito disfarçada, que é o seguinte, tem essa frase que dizem que as pessoas elas gostam por exemplo, de um ditador, ou de um líder, ou de ter alguém, porque, de certo modo, todo mundo sabe intuitivamente que a gente precisa de regras. Então, em algum momento infantil, a gente dá esse grito de anarquia, mas a gente sabe, no fundo, que se fosse essa anarquia, seria um perigo para todo mundo. Então, o que muitas vezes acontece é que a gente acaba aceitando passivamente as regras e cumpre as regras e tá feliz em estar sob determinadas regras porque elas nos beneficiam. E daí a gente pode ver toda essa questão que tem daí da briga pelos direitos, ou a pessoa, por exemplo, de estar feliz de estar num emprego que tem estabilidade, ou de estar num trabalho que pague muito bem, mas sei lá, a empresa é um pouco corrupta talvez, mas a pessoa também não se questiona muito isso. Assim, ela não quer conhecer essa realidade a fundo porque ela tá sendo mantida por essas regras. Então, qual que seria a atitude madura? Seria que você sabe que existem regras, você entra para tentar cumprir elas aonde você acha que você pode cumprir, mas você também questiona essas regras e rompe elas. Aí entra o jogo de cintura, de romper, porque você sabe que as regras também têm que ser mudadas, não só as suas regras, mas as regras da sociedade. Então você se pronuncia ativamente, com a sua participação na realidade, questionando essas regras, mas não questionando de jeito gritando, ai, não, eu sou contra. Não, tá, com maturidade, tipo, você não pode questionar as regras se você só tá gritando, se você só é um rebelde. Você tem que entrar dentro desse jogo, você tem que, tipo, também meio que ser responsável por essa realidade, e daí você começa também a cobrar essa realidade, porque você tá ali jogando com ela. Então, essa atitude infantil que a gente tem disfarçada é essa. Eu me acomodar sob regras, só que como eu não percebo isso, então eu continuo com essa criança lá no fundo, que, aliás, sou desconectado dessa criança também, né? Porque eu perdi isso. Eu acho que eu sou um adulto, só que eu não conheço a minha realidade, e eu não quero... Quando alguma coisa sai desse coisa, tipo assim, falam, agora você não vai ter mais esse direito, e agora, como assim, não sei o quê, eu trabalhei a minha vida inteira, e papapá. Tipo assim, a pessoa nunca parou um segundo pra ver como que funcionavam as coisas, e ela tava sendo mantida pela realidade. Quando contrapôs, daí vem a criança que tava lá no fundo e começa a chorar, né? Caramba, vocês falaram um negócio aí que foi profundo. Eu ia falar de outra coisa, mas enfim. Pegando esse link aí de... Mas fale, por favor, da outra coisa. Ela pode ser complemento Tá anotado. do até que mesmo, falamos. Até mesmo porque você falou do Japão e tem um pouco a ver com isso. Mas Ótimo, então traga, porque complementa. Acho válido. Até me engasguei. Enquanto você estava falando dessa coisa da fase da criança e tal, me veio um questionamento de alguma coisa que eu já dediquei tempo a isso, inclusive. Né? Por que Buda fala em a gente ter que voltar a ser criança para realmente encontrar, né, o que é que a gente e, enfim, a nossa essência e tudo mais. Mas, e aí você começou a falar dessa coisa a criança na sua fase mais criança, ela não lida com essas três coisas, e aí quando ela é forçada a lidar com isso, ela pula, né, essa fase e se torna uma criança adulta, né? Que é o contrário do que você estava falando, assim, tem muito adulto criança, sim, mas tem muita criança adulta também, coisas precoces que enfim, acabam trazendo consequências drásticas, assim, mas... Perfeito, e aí, parênteses, perfeito você trazer isso, e que ela vai se tornar no futuro uma adulta criança, porque ela não viveu esse universo criança. Uhum.
ela precisa de algum movimento, e ela vai chegar lá na frente, ela não vai saber lidar com essas questões, porque a criança está latente, pedindo para ser vista, para ser acolhida. E é justamente disso que eu ia falar, porque se a gente tomando essa fase de criança como referência, né? E aí você toma até onde você entende da vida, tá? Assim, óbvio que tem muita coisa que não se entende da vida, mas tomando esse termo fases, tá? Aí você tem a vida como uma fase, certo? Aí a gente viaja de forma decrescente no tempo, dentro das fases a gente tem a vida como uma fase, a vida do início ao fim, né? A vida como uma fase, até onde a gente entende nessa dimensão física aqui. Aí você tem a fase da velhice, ali, da maioridade, né? A fase do adulto, a fase do adolescente, a fase da criança, e outras fases prosseguem. Mas quando essas fases, na mente humana, elas são bem vividas, elas vivem o seu momento frutífero, aquela coisa de as coisas são plantadas, existe a fase de plantar, existe a fase de regar, existe a fase de cuidar, existe a fase de colher, existe a fase de permanecer, ou de se eternizar, entre aspas. Então, quando essas fases não são bem vividas, a nossa mente humana tende a querer resgatar, voltar no tempo, querer viver aquilo de novo. E aí, quando a gente pensa nisso, quando uma criança não vive a sua fase de criança, ela quer sempre voltar a ser criança. Só que o tempo é implacável, o tempo não vai ser, não vai dar tempo para voltar, não volto, é daqui para frente, meu amigo. Viveu, não viveu? Assim, mas o que hoje de manhã cedo eu estava falando sobre isso, de uma das coisas que fazem a gente meio que se tornar adultos birrentos, é porque é a falta de direcionamento, né? Uma das coisas que nos tornam adultos imaturos é a falta de direcionamento, a falta de conhecimento de si mesmo. E lá, bom, eu ia falar do Japão, não sei se vocês querem complementar alguma coisa aqui, essa é a hora, o tempo é implacável, hein? Não vou voltar atrás, não. Vai, continue no Japão, vamos para ele. Japão. O Japão é um dos, como referência, eu tenho o Japão como referência nessa coisa de ser um dos mestres, né, em termos de limites, de organização, de tradição, enfim, são referências que, putz, um país que explode, né, cidades se desfazem e com o tempo você é como se fosse aquela coisa de não para, é o tempo todo construindo, vivendo. Agora, certos limites que são impostos nesses lugares de alguns países mais desenvolvidos, coincidentemente ou não, sincronicamente ou não, não sei qual é o termo, mas nesses países onde existe esses limites, eles também trazem algumas consequências como um alto número de suicídio. Então, até que ponto a gente consegue entender esses limites como filtros e se tornar mais flexível, como o Guilherme estava falando mais cedo, né? E agora, eu parto do princípio que eu entendo disso. A lei da natureza, ela não é baseada em limites, por exemplo, diferente das leis que a gente cria, né? Seja empresarial, seja doméstica, seja social. Por exemplo, o sol não tem limite, a lua não tem limite. Eu discordo, Alex, eu discordo que não tem limite. Para mim, tudo tem limite. Mas vai deixar eu terminar? Então, assim, quando eu falo, exatamente, tem que pôr, porque o cara não sabe nem o que eu vou falar, pô. Então, assim, quando eu falo dessa ideia de que não tem limite, é porque a gente desconhece o limite. Alguns físicos quânticos dizem que o universo está entre aspas, eternamente em expansão, mas é possível que ele também esteja encolhendo.
mas a gente não tem essa ideia desse limite. Se tudo está em expansão, pode ser que o Sol esteja aumentando de tamanho, pode ser inclusive que ele esteja diminuindo de tamanho. O limite não tem a ver com expansão ou contração, mas com essa coisa de ser dinâmico. E quando eu falo de ser dinâmico, eu falo justamente dessa coisa de não ter limites. Assim, você desconhece até onde você é capaz de chegar. Esses dias, por exemplo, para mim, tem sido a maior prova de todas. Assim, eu não sabia que eu era capaz de criar o que eu estou criando, assim, criando, né, tipo, participando da probabilidade. A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas ao mesmo tempo que a gente meio que tenta participar e ver as coisas como limites, a gente acaba, de novo, voltando naquele assunto que você também tocou, a gente presta atenção nas referências externas e esquece que as referências internas, elas não têm limite. Talvez elas tenham limite, mas a nossa mente ainda não consegue calcular esse limite. Uhum. Como fractal, esses limites que a gente percebe na nossa realidade, assim, para as estruturas poderem evoluir, para a consciência poder evoluir, ela tem que colocar limites. Porque você só pode aprender alguma coisa dentro de um limite. Por exemplo, se você pudesse fazer tudo, se você pudesse ter todo o dinheiro, ter toda a energia, você nunca ia aprender, você nunca ia evoluir. Então você evolui porque você é limitado. Porque você quer uma coisa e você não pode alcançar. Então nessa diferença desse potencial é que você aprende seus limites. Porque você quer e não pode. Então... E o Sol também. O Sol é uma estrela pequena. Então, ele também está conversando com outras estrelas maiores. Então, ele também tem seu limite. Agora, por isso que eu comecei falando do Sol. Porque a gente olha para o Sol e pra gente o Sol não tem limite. Então, daí a gente também acha que... tem essa coisa, né? A criança quer ser o Sol. O centro do negócio. Ele tem aquele rei, né? Que é o Rei Sol. Então, essa questão solar de eu quero ser é justamente o traço da infantilidade. Então tem limite. E em relação ao Japão, eu concordo com o que você falou, e também vejo que um lado que eles têm por ter tanta limitação, que seria o revés disso, é que eles são um pouco castrados, muitas vezes, né? Agora, o que eu acho interessante o que é interessante a gente perceber é que todos esses países do mundo, eles são expressões de nós mesmos. Então, dentro de nós, a gente também tem esse japonês que pode colocar limites e que também está sendo castrado, assim como eles também têm esse brasileiro que sabe usar o bambolê e que tem esse jeito, que tem essa capacidade de improvisar, e também a gente tem os americanos. Então, assim, se a gente começa a olhar para o mundo como um lugar para a gente aprender, a gente começa a perceber como que essas características estão funcionando e o que a gente pode pegar. Então, aquilo que eu falei da Europa são coisas que a gente pode pegar deles, e eles têm coisas que a gente pode pegar, e assim, mas... Fala. Me veio uma frase aí de todo japonês tem um Garcia em si. Boa. Fala com o Garcia lá. A descrição. Mano, os caras nunca iam entender o Garcia. Por exemplo, o chinês que eu dou aula, ele veio fazer o estádio do Internacional de Porto Alegre, né? Pra época da Copa. E daí era um projeto que era pra ele ficar 1 mês. E daí o projeto acabou ficando 4 meses, e na verdade eles nem concluíram e nem construíram a porra do ar-condicionado. E daí, por quê? Porque tem um monte de mutreta atrás, não sei. Eu só sei que ele não consegue entender o que tá acontecendo aqui. E ele falava, mas a obra não vai acabar. Ele, relaxa, não tem problema, tranquilo, e não sei o quê. E o cara assim, como assim? O que vocês estão fazendo? Tipo, porque isso é uma questão geral, assim, da Ásia, né? Eles são muito mais... eles são muito mais reprimidos, assim, e muito mais estritos nessa questão da limitação que eu tô colocando. Né? Então, Então, assim, a questão da limitação que eu vejo em resumo é isso, essa questão de a gente querer, porque a gente é também, né, esse sol, mas a gente achar que realmente agora eu sou esse sol, daí é aquele negócio do astro, né, eu sou o astro, e daí eu não vejo o limite de eu passar, não, agora eu tenho que... Fala.
Eu particularmente, bem recentemente, o sol ganha um outro ressignificado na minha vida, é uma coisa muito pessoal, não vou falar, mas assim, o sol tem algo especial para mim hoje. Mas enfim, agora, quando você fala de o limite, é preciso se impor esse limite, ou se estabelecer esse limite, eu não vejo, quando você falou de ciência, né, das pessoas que, sei lá, os cientistas alcançam ou evoluem de acordo com os limites que se impõem. Na verdade, esses limites não deixam de ser só uma demarcação, um parâmetro, porque é aquela coisa, né? A gente evolui até que alguém vá lá e consiga. Quando alguém consegue, aí pronto, já abre um outro ponto para uma galera conseguir, né? Enfim, eu penso assim, o limite para mim tem a ver com essa coisa de você ir lá, toda vez que você chega nesse limite, o limite automaticamente se expande, um outro horizonte, Sim, concordo. Ou volta também, contrai, entendeu? Às vezes você precisa voltar, que naquela história da flecha, né? Você, tipo, volta para trás para poder ir para frente. Enfim. Mas isso, se você pôde perceber o limite, a sua limitação naquele momento. Então, Sim, eu só senão posso expandir o tudo se limite repete, né? porque eu percebi o limite. Então, esse limite está implícito. Eu percebi o limite. Então, por exemplo, nessa questão de pessoalmente, você colocar limites e falar para as pessoas, olha, eu chego até aqui. Porque senão é você querer assumir, não, eu tenho que ser o sol. Eu tenho que sempre poder dar mais. Sempre poder dar. Tipo, você tem um limite. Então você tem que saber respeitar isso pro seu crescimento. Uhum. Tá vendo, Sol? Tô vendo, Lua. Tô vendo. Presta atenção, Sol. Ai, eu tinha que ter soltado essa. Eu juro que eu tentei me segurar, mas não rolou. Ai, que ótimo. Muito bom, Gui. Muito bom. Vocês estão de sol e lua agora, A gente tá numa fase meio eclíptica. Eu fico com a terra, então. Ai, Perfeito. Tamo junto. perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente tem 3 minutos aí para o tempo acabar, então quem quiser mandar beijo, considerações finais, sem direito à réplica. Nossa. Quero mandar um beijo pra Lua e um beijo pra Terra. Tô de boa com isso. Então, hoje eu vou mandar. Um beijo pro Garcia. Eu tenho alguns amigos queridos que vêm acompanhando a gente aí e sempre traz um feedback legal e eu gostaria de mandar um beijo, um abraço, não só por estar nos acompanhando, mas também pelos feedbacks, que são bem legais. Um beijo cheio de amor para as minhas filhas, que eu tô com muita saudade, e hoje a minha mais velha vai estar escutando, minha filha mais velha. E um beijo para você, Sol, um beijo para você, Terra. e achei bem legal, Gui, você ter colocado você como a Terra. Bem significativo isso. A terra tem o erra, então, beleza. Tem o tesão também, né, cara? Tem o de tesão. Muito bom, muito bom. E gratidão sempre por estar aqui com vocês, é sempre muito gostoso. Alguns momentos de reflexões intensas depois do podcast, venho vivenciando. Muito bom mesmo. Gratidão. Um abraço também, estamos aí. Até a próxima. Obrigado a todo mundo e um beijo pro Garcia. Garcia, 2019 é nóis. Vamos pra cima dos japoneses. Vamos lá. Japão no sol. O Japão é terra do sol. Abraço, tchau. Tchau.